E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. Então, esse é o vídeo propriamente dito de edição de áudio, né? Introdução à edição de áudio com Audacity, a nossa aula mais prática. E eu já considero que vocês já tenham baixado e instalado o Audacity. Vou deixar o link na descrição para baixar. E o Audacity, em relação a outros programas, né, existem vários outros programas de edição de áudio, como Adobe Audition, Wavepad, entre outros. Mas o Audacity é um programa gratuito, é um programa leve e open source, né, de código aberto. Ele tem todas as ferramentas necessárias para a gente conseguir fazer uma edição de áudio de qualidade. E dependendo da criatividade também dá para fazer umas coisas bem variadas. Então vamos aqui, essa é a interface quando abrir o programa, que deve aparecer. Para importar um áudio, né, nesse nosso novo projeto, é só vir em arquivo e importar áudio. É importante salientar a diferença aqui entre abrir do importar. O abrir é para abrir um novo projeto já salvo do Audacity, né? Se você já veio aqui salvar projeto e ele vai estar salvo em algum lugar, abrir vai abrir esse projeto do Audacity. Importar é para importar um áudio, seja ele aceita aqui algumas extensões em alguns formatos, por exemplo, Wave, OGG, FLAC, MP3. Então vou importar aqui um áudio em MP3 do audiolivro Sapiens, né, do Yuval Harari. Dependendo do tamanho do arquivo, ele pode demorar mais ou menos. Aqui dá para a gente ampliar mais, né? Ele vai aparecer mais ou menos assim, essa faixa, esse sinal de áudio, como a gente viu na aula passada, que é um sinal digital e discreto. E para a gente ver isso, né, que é um sinal digital e discreto, a gente pode dar zoom. Para dar zoom, a gente pode segurar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse. Muitos dos comandos padrões de vários programas aí, do Windows também, eles são utilizáveis aqui no Audacity. Então, Ctrl A pode selecionar tudo, né? O Ctrl rodando a bolinha do mouse dá zoom e dá zoom menos. Ctrl Z desfaz as coisas. Então, vários atalhos já são utilizáveis aqui no Audacity. Ou se quiser também tem a opção aqui de dar zoom mais ou zoom menos. Né? Então a gente dá zoom até ver as bolinhas, né? E essas bolinhas representam já o nosso áudio que está amostrado e quantizado. A amostragem, como a gente viu na aula teórica, é o processo de converter um sinal contínuo em um sinal discreto, né? Um sinal que ele é contínuo ao longo do tempo em um sinal discreto que só assume alguns valores de amplitude, só assume valores de amplitude a alguns valores específicos de tempo. E a quantização, ela é a conversão, o processo de conversão de um sinal analógico e um sinal digital. Aqui a faixa de quantização é muito curta, muito pequena, então não dá para visualizar assim a olho nu qual é o ponto de quantização dele. Mas esse áudio aqui, esse sinal já sofreu esses dois processos. Então, em relação a ferramentas básicas, a gente tem esse bloco aqui, que ele segue os atalhos F1 para essa ferramenta, F2 para essa ferramenta, F3 para essa, até o F6, né? E o F1 é a ferramenta de seleção, que é para selecionar alguma parte do áudio. Dá para selecionar arrastando o mouse ou clicando em um ponto e segurando Shift e clicando em outro ponto, que também dá para selecionar. A ferramenta do F2 aqui é a ferramenta de envelope e ela serve para a gente conseguir reduzir, né, a amplitude, reduzir ou aumentar, manipular a amplitude do áudio em alguns pontos. E para isso a gente só precisa clicar para formar pontos e ir reduzindo. Aqui eu vou fazer um fade out, né, como se fosse um efeito de fade out, de redução, até depois um fade in, que é um efeito de aumento do nosso áudio. Eu volto na ferramenta de seleção, dou um play ou aperto o espaço, que ele São agrupadas em um G. Leões, tigres. vai tocar o áudio selecionado. Vou dar o Ctrl Z ou então voltar aqui, né, desfazer. Ele desfaz tudo que eu fiz. Ele desfaz inclusive a parte de importar o áudio. Então, se eu fazer vários desfazer, né, ele vai desimportar o áudio. Mas eu posso refazer aqui com Ctrl Y que ele volta. Próxima ferramenta, que é a ferramenta de desenho, ela serve para corrigir umas partes específicas bem curtas do nosso áudio. Então, para isso, a gente precisa ver aqueles pontos de amostragem. Se eu clicar aqui, ele vai dar esse alerta que para desenhar, amplie até conseguir ver cada ponto da amostra. Então, a gente tem que dar zoom até ver cada pontinho. E ela serve para, se tiver algum ruído, algum estalo, algum clique
incômoda, uma parte não desejável do nosso áudio, a gente pode ir desenhando aqui, arrastando ou em alguns pontos da amostra específico e alterando. Aqui eu só vou fazer um desenho aleatório para ver como fica, né? Vocês vão ver que vai ficar um estalo ou um clique, né, no nosso áudio. Agrupado. Nossa, deu um... Agrup. Talvez não seja audível, mas ele deixa um estalo. Vou desfazer essa parte. E como o Ctrl, segurando o Ctrl e rodando a bolinha do mouse, ele dá zoom. Segurando o Shift e rodando a bolinha do mouse, ele dá um deslocamento no tempo, né? Ele não desloca o áudio, ele desloca só a nossa visualização. Próxima ferramenta aqui é a de zoom. Dá pra gente clicar aqui, apertar o botão esquerdo da zoom mais, botão direito zoom menos. Dá para selecionar uma parte, ele vai dando zoom aqui. Deselecionar uma parte também vai dando zoom. E tem essa ferramenta aqui de zoom, né? Como já foi mostrado, zoom mais, zoom menos. Se eu quiser voltar a mostrar todo o áudio, toda a forma do sinal, é só clicar aqui, apertar Ctrl F, que ele vai ajustar o projeto, a largura total. Ou se eu quiser dar zoom só numa parte selecionada, eu posso vir aqui, ajustar a seleção à largura, ele vai mostrar. A outra ferramenta é a ferramenta de mover, que é o F5. É só eu mover de um lado para o outro o nosso áudio, que ele já consegue manipular isso no tempo. E essa daqui é a ferramenta multitarefa, né? Multiferramenta, o F6, que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo aqui. Eu posso fazer envelope, eu posso mover o meu áudio, então tem várias opções aqui ao mesmo tempo. Mas é sempre interessante, eu sempre utilizo uma de cada vez. Aqui nesse bloco do sinal, ele vai mostrar algumas informações, vai mostrar que é um áudio mono, né? Monofônico, quer dizer que é de um canal só, né? Parece que no canal os áudios mono parece que vem do centro da cabeça, pode-se dizer assim, não tem uma diferenciação de ambientação, né? Diferente do estéreo, que daí tem uma ambientação mais em dois canais, em esquerda e direita. E aqui ele mostra a taxa de amostragem, que é em 22.050 Hz, né? 22K aproximadamente. Essa taxa de amostragem não é tão boa assim, não é uma qualidade tão alta, mas como é um audiolivro, isso aqui, como é só áudio de uma pessoa falando, é uma taxa de amostragem ok, assim. Geralmente as taxas de qualidade boa, assim, são em torno de, no mínimo, 44,1 kHz, que é taxa de amostragem de qualidade CD, né? E aqui a gente pode ver outras opções, mais de curiosidade também. Quando a gente clica nessa seta, a gente pode mostrar a forma de onda em decibéis, né? Ele vai alterar a escala aqui. E o espectrograma. O espectrograma ele é uma ferramenta, uma visualização que vai mostrar o espectro de frequência do nosso sinal. Então aqui, ó, tem todos esses vermelhos, né? Todo esse padrão aqui meio abstrato, mas ele vai mostrar esse espectro de frequências aqui, né? Começando desde as frequências 0 até a 8K. Se eu quiser aumentar mais, eu posso vir aqui, segurar o Ctrl e nessa faixa aqui rolar a bola do mouse para mostrar mais. E aqui a gente pode visualizar que aqui a nossa frequência ela vai até em torno de 8K, né? 8 kHz. Ou seja, não tem nenhum componente de frequência, não tem nenhuma frequência no todo o nosso sinal de áudio que seja acima de 8 kHz. Isso porque, como é um audiolivro e como é só voz humana, a gente viu lá na aula teórica que a voz humana vai até 870 aproximadamente, 870 Hz. E aqui embaixo dá para ver que como está mais predominante, a parte vermelha que está mais predominante, as frequências mais baixas, né? Até mesmo porque é uma voz grave, né? Então as frequências mais baixas vão ser as que são mais predominantes. E outra coisa interessante também é que os áudios, alguns formatos de áudio, algumas extensões, né? MP3, por exemplo, elas acabam cortando algumas faixas de frequência para dando um limiar para poder reduzir o tamanho do arquivo, né? Então eu posso importar um outro arquivo aqui, que no caso não é MP3, mas é Wave, uma gravação aqui, uma gravação formato Wave, que daí ele já tem, ó, já é em estéreo, já tem 44,1 kHz.
E dessa forma a gente pode ver também o espectrograma dessa nossa faixa aqui. E com isso a gente vê aqui o wave e da forma que eu gravei, ele vai até os 22 kHz, né? Ele consegue ir até bem mais além até da audição humana, como a gente viu na aula teórica, a audição humana vai até 20 kHz aproximadamente. Mas mesmo assim a gente vê que nesse áudio aqui as frequências predominantes aqui são mais baixas, né? Até tem algumas partes aqui, umas frequências em torno de 10 kHz. Então essa é a aula básica para edição de áudio. Depois nos próximos vídeos a gente vai ver algumas ferramentas a mais. E aqui tem outra coisa interessante também, que dá para falar aqui, voltando à forma de onda. Dá para excluir essa faixa. Voltando à forma de onda, para dar play a gente pode apertar o espaço. A matéria. E se apertar o espaço de novo, ele volta para o ponto onde a gente está marcado o nosso cursor aqui. E se a gente quiser parar, né, pausar ao invés de dar o stop, parar onde o áudio está, é só a gente apertar a tecla P. A matéria e a Apertando a tecla P, ele vai parar lá onde o áudio parou. Ou apertando aqui, né, no pause. energia começaram a se aglutinar em estruturas com. E fora isso, tem essa opção de voltar ao início, de ir até o final. E a gravação que vai gravar, né, apertando R, ou gravando uma nova faixa com Shift R, de acordo com o dispositivo de microfone, dispositivo de entrada que está aqui mapeado, né? Então é isso a aula inicial de edição. Nas próximas aulas a gente vai ver alguns efeitos e algumas ferramentas também mais variadas do Audacity para a gente conseguir fazer edição de áudio.